De volta com Você Pode Ser Feliz. Hoje nós estamos dizendo ou perguntando, se você preferir, se é possível ser feliz nas adversidades, porque ninguém passa por essa vida sem a sua cruzinha, né? Cada um carrega a sua. E aí, você consegue ser feliz ainda com a sua cruz? E a gente está recebendo participações e comentários de vocês aí de casa. Então, bora lá, bora mostrar, vamos lá. Bom dia, Simone. Bom dia, Padre Nilson. Sua bênção. Como ser feliz nas adversidades é não se preocupar com as dificuldades e nem com o dia de amanhã. Opa, quer dizer que é confiar no dia de hoje. Olha aí, ó. Ela mandou já o testemunho. Não esqueçam de dizer a cidade, o nome de vocês, para que a gente possa agradecer aqui no programa. Vamos lá. É verdade, bom dia. Eu sou Joelma de Souza, sou de São José de Piranha, da Paraíba. Tudo o que está acontecendo aí nesse programa agora, realmente, se a gente não botar fé em Deus, não ter força e coragem para vencer, você não sai de pé. Porque agora no dia 15 de maio vai fazer um ano que eu perdi meu filho, tiraram ele de mim. Mas todo dia eu chorava, desesperada, em pranto, em desespero, chamando por ele. Só que eu percebi que se eu fizesse isso, eu ia sofrer com essa depressão que eu vivo. Depois que eu comecei a ouvir esse programa, eu estou me sentindo mais feliz. E eu sei que Deus ele dá força, porque se Deus me permitiu estar sofrendo, passando por essa dor, é porque Ele tem algo comigo. Então eu vou continuar orando por Ele, porque Deus é maior do que a minha dor e minha fé ela é soberana. Muito obrigada. Olha, mãezinha, eu não consigo imaginar 1/10 da dor que é perder um filho, porque essa não seria a ordem natural da nossa vida. A vida é que a gente cria nossos filhos e que nossos filhos, depois que a gente envelhece, possam de fato nos enterrar e celebrar a vida que a gente teve na Terra. Eu não consigo mensurar a sua dor, mas a gente se solidariza contigo. As mães Mônica que estão aqui hoje representadas pela Cris e pela Adriana, rezam contigo, mãezinha. Manda seu nome, a sua cidade para a gente poder interceder. O Padre Nilson, mais do que ninguém, também tem as palavras para poder confortar seu coração. Continua com a gente, continue em unidade, a gente já vai falar disso também, porque chegou mais uma participação. Respondendo à pergunta de como ser feliz na adversidade, eu digo, para ser feliz nessas adversidades, precisamos ter fé viva de que tudo acontece na nossa vida e no mundo para uma transformação, por uma elevação, para nos aproximar mais de Deus, banhados pelo sangue de nosso Senhor. Meu nome é Valdir Carneiro, de Tanque Novo, na Bahia. Quero pedir oração pela minha recuperação, porque eu estou passando por uma depressão muito forte e que o Senhor me ajude. Então, gente, aí chegando as participações de vocês, a gente agradece aí, padre e gurias, temos grandes desafios chegando aqui pra gente. Exatamente. Né? Por isso que eu tenho dito que é preciso ter fortaleza. Fortaleza para enfrentar situações difíceis. Como você disse, não dá para a gente medir a dor, e vocês que são mães certamente têm muito mais propriedade para falar disso do que eu. Medir a dor de perder um filho. Onde é que vai encontrar força para passar por essa situação, se não na força da fé, que é o testemunho que a nossa irmã deixou. Que Deus continue sendo a sua fortaleza, sendo o seu ânimo sempre. Mas, Simone, antes da gente continuar aqui com a nossa conversa, porque tem desdobramentos aí dessa nossa conversa que nós começamos há pouco, eu quero mandar um grande abraço para uma mulher forte, guerreira, que é a Francisca Terezinha de Melo Junqueira Vaz, de São Paulo, capital, que está completando 90 anos. Hoje. Beijo! Parabéns, Deus te abençoe, muita força para você, muita força para a sua vida, que Deus te cumule de muita sabedoria, de muita graça. Eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas, eu sempre gostei, desde criança. E aí eu tenho um testemunho tão lindo de uma senhora que ela faleceu há pouco tempo, mas ela passou dos 100. E quando ela tinha 90 e alguns, eu dizia para ela assim, olha, eu vou celebrar o seu aniversário de 100 anos. Depois ela acabou, por situações da vida, e o testemunho dela é forte, porque quase todas as filhas faleceram.
E ela tinha uma fortaleza muito grande de, no alto dos 100 anos, dizer, olha, o que me sustenta é a vida de fé. Já está junto de Deus, já, o nome dela era Dona Dorcas, mas que eu tinha uma alegria muito grande de encontrar com ela encurvadinha, assim, cabelinho branco, conversar sobre a fortaleza de fé de uma mãe que passa por dificuldades tão grandes como a que nós ouvimos há pouco, de perder, não um, mas vários filhos. E no caso dessa mãe do WhatsApp, de ter sido tirada a vida do filho, e a gente não sabe os detalhes, mas também não precisa, a gente quer se solidarizar. Bom, Cris e Dri, né? Vocês hoje têm uma missão, Mães Mônica, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Diante da tua experiência de vida, como é hoje você ser essa intercessora, Cris, e estar em unidade com tantas outras mães, e a Dri, né, que também é mãe, como o testemunho da sua história, da sua família reflete na sua maternidade? Tudo é um processo, né, Simone? Como o padre falou, a Adriana falou que Deus a preparou. Se a gente para pensar na nossa história, né, nossa história de vida, tudo que passamos, a gente vai observar o quanto Deus nos prepara para passar por situações difíceis, né? Eu também, sempre em grupo de oração, sempre tendo uma comunidade, uma igreja frequentando. A palavra de Deus, ela é viva, né? E ela nunca nos deixa sem resposta. Mesmo que a gente não entenda aquela situação, como no lava-pés, Jesus mostrou para os discípulos, hoje vocês não vão entender, né? Entenderão depois. Então, muitas coisas, ao longo da nossa caminhada, a gente vai entendendo. E, por tudo que eu passei, hoje eu tenho a consciência, o dom da fortaleza, né? O quanto a gente precisa estar alicerçado com o nosso pé na rocha, que é Jesus, para a gente ter força para passar para as adversidades, né? Porque os nossos filhos se espelham em nós. Sim. E somos a base emocional da nossa casa, né? Se a gente fica fraco ou desestabilizado, a nossa casa tende a desmoronar, né? Então, precisamos, sim, estar firmes, essa fé, né? essa força em Deus, que é só Deus para nos dar, né? Uhum. Complementando ao que a Cris tem dito, eu nunca deixei de falar para o meu filho sobre essa experiência com meu pai, porque ele não tem um avô. Um avô ele não tem, já partiu. Mas eu nunca deixei de contar para ele como que foi, o que aconteceu, para que ele entenda que na vida a gente vai passar por morte, por perdas. Nós nos solidarizamos com essas mães, com essa senhora que entrou em contato com a gente, que perdeu seu filho, que realmente é uma dor que nós não conseguimos imaginar. Não tem como descrever, não tem. Eu comecei a participar do grupo com a Cris há um ano atrás, porque o meu filho tem 21 anos, nosso filho tem 21 anos, e ele passou no vestibular, foi tudo muito rápido, e saiu de casa e foi estudar fora. Tchau, mãe. Tchau, ninho pai. Vazio, ninho vazio, e tchau mesmo. E aí eu me vi perdida, E acho que muitas mães devem estar passando pelo mesmo que eu, às vezes. Assim, eu louvo a Deus porque ele foi para estudar, né? Mas a casa fica vazia, o coração fica vazio. E eu me sustento no grupo das Mães Mônica. Foi quando eu descobri e fui, né? E aconselho que todas as mães que estejam passando por algo parecido também se apoiem, ou num grupo de Mães Mônica, ou num grupo de oração. E não deixem de falar para os seus filhos de Deus, de levar eles a Deus, e de falar dessas experiências que a gente já viveu, que a gente vive como casal, as dificuldades que a gente já viveu, os reveses da vida. Então, para o meu filho, eu sempre procurei lembrar que o avô dele está no céu, intercedendo por ele, que não foi fácil, que eu passei por esse momento difícil, e que todos nós passamos, e que ele também vai passar, mas que ele nunca deixe de se apegar em Deus, que ele nunca deixe de procurar Deus. E eu gostaria de fazer um parêntese rapidinho aqui. Você falou do Vicente, né? Ele também tem uma mãe que reza. Uma mãe e um pai que reza. Então, quero mandar um abraço para a mãe dele. São 5 filhos. E 2 trabalham aqui, até me emociono, porque é uma mulher de muita fé, né? Assim como a minha.
também de muita fé. Então, nós somos frutos, e o Vicente é, e o Cássio é, e os demais filhos dela, frutos de mães que rezam, né? Estamos dando frutos. Hoje eu sou mãe, tenho filho, somos frutos de mães que rezam, que rezaram, que nunca deixaram de levar os filhos à igreja. Tenho certeza que o senhor Otaviano, Vicente chama Vicente porque é devoto, o senhor Otaviano Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, nunca deixou de levá-lo à igreja, nunca deixou de levar nenhum dos filhos à igreja. Então, somos frutos de mães que rezam, com certeza. Então, que nós não deixemos de rezar, mesmo nos momentos difíceis com os nossos filhos. E aí a gente tem uma resposta, talvez para suas inquietações, para suas dificuldades, né? Que a oração, ela alimenta a fé e te dá a capacidade de reescrever a sua história. Quando parece que está tudo desmoronado, que não tem mais jeito, a oração, ela alimenta a fé e te dá a capacidade de reescrever a sua história, aprendendo com as situações difíceis. Sem ter essa base sólida de fé alimentada na oração, não é possível reescrever história alguma. Não é porque quando a gente fala reescrever, a gente está usando uma metáfora para falar da teografia, que é um termo tão bonito que significa o seguinte: quais são as marcas de Deus na minha história? Já parou para pensar nisso? Isso é a coisa mais linda do mundo. A gente já lê a nossa história sobre vários ângulos. Por exemplo, eu já fiz a experiência de ler a minha história nesses 30 e poucos anos que eu vivi. O que aconteceu no Brasil nesse período? O que aconteceu na minha família nesse período? Só pelos olhos mesmo curiosos para saber. Agora eu te convido a dar um passo além, um passo que eu já fiz, que o padre já fez, que as meninas já fizeram, que é quais são as marcas de Deus na minha história. Lá atrás, a Adriana acabou de lembrar da sogra, do sogro, essa origem mineira que é tão profunda na oração, que é tão simples, não precisa de muito enfeite não, o mineirinho está ali rezando, do joelhinho dobrado, quietinho, mas está em sintonia com Deus. Quais são as marcas de Deus na minha história, no meu nascimento, nos meus avós, lá atrás, como é que Deus foi marcando a minha família? Falando nisso, nosso diretor, o Ângelo, disse que chegou um vídeo aqui pra gente, e ele tem um minutinho, e é um testemunho, falando também de uma experiência de fé, a pessoa se manifestando, você aí de casa participando. A gente pode mostrar? A gente está colocando no ponto, porque é isso, né, Padre Nilson? A gente está falando aqui, mas a gente quer também saber como é que está tocando o coração do povo em casa, porque tudo que a gente está fazendo é uma missão. A gente se expõe, a gente dá o testemunho para que também você se sinta fortalecida. Então vamos acompanhar esse testemunho que chegou através de um vídeo. Bom dia, Simone. Bom dia, Padre. Que Deus os abençoe esse programa tão maravilhoso. Sabemos que no dia a dia temos que nos fortalecer. Fortalecer como? Que às vezes é tão difícil, né? Passando por momentos, esposo com depressão, as dificuldades às vezes financeiras. Pois então, um programa que nem o de vocês nos traz a paz. Faz com que nós tenhamos um seguimento na religião, fortalecimento na fé. E com isso, que eu venho acompanhando há tempo, há século XXI, vejo como é importante em ajudar a século XXI, ajudar a reconhecer o esforço de vocês também. Né? Portanto, olha o que eu me presenteei. Lindo, né? Terço maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a vocês. Tá? Um bom dia, que Deus os abençoe hoje e sempre. Obrigada, Simone. Marleide aqui de Xaxim, Santa Catarina. Ô, Marley, um beijo. A Marley é tão fiel, gente. Ela acompanha tanta gente. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Olha, você não faz ideia o poder do seu testemunho, né, Padre? É emocionante quando a gente escuta um testemunho assim, nessa nossa conversa aqui de falar da nossa própria vida, expor a vida. E aí saber que do outro lado tem várias pessoas acompanhando e que está servindo ali, olha, eu vou agora tomar uma decisão, eu vou fortalecer a minha fé, eu vou pedir o dom da fortaleza. E esse testemunho maravilhoso, saber que nós estamos cumprindo com a nossa missão. Quando a gente estava ali no nosso cantinho do sócio, eu dizia isso, nós temos uma missão
diante dos roubadores, dos ladrões de esperança que existem nesse mundo, né, dizendo que não vai ter mais jeito, que a sua história está acabada. Mas nós estamos aqui para trazer para você essa alegria, a alegria da verdadeira esperança. E saber que é fortalecido pela oração. Que lindo ela mostrar o terço, Eu né? achei o máximo. O terço que tem sido para nós aqui um sinal maravilhoso, porque o que o Padre Eduardo quer é fazer com que a fé seja mais proclamada ainda para esse nosso Brasil, com a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas, com a nossa missão. E aí quando ela mostra aqui aquele terço, eu me presenteei. Mas não só para ter um objeto lindo, maravilhoso em casa, mas para dizer que a oração é que sustenta a nossa vida de fé. Obrigado pela sua participação, muito obrigado. Deus abençoe e guarde a sua vida sempre. Padre, e aí tem um negócio aqui que a gente está ganhando uma convicção a cada dia e ninguém aqui é muito novinho de casa, então a gente pode falar com propriedade. Quanto mais simples a gente fala, quanto mais sem enfeite, sem palavras rebuscadas, sem nada disso, mais a gente atinge você em casa. Sabe por quê? Porque a gente não está fazendo uma encenação aqui. A gente não está fazendo algo bonito só para você. A gente está, de fato, se expondo e se colocando, porque é uma missão. Tanto de quem trabalha na casa, não importa se é varrendo o chão, cuidando da estrutura, como quem é aparecendo na televisão. A gente está em missão aqui na Associação do Senhor Jesus. E nós somos muitos e diversos. Tem pessoas que se identificam com as mães Mônica, pelo amor de Deus, vá, beba dessa fonte e reze com elas. Tem outros que se identificam com os grupos de oração da renovação, vá lá e beba e seja feliz. Tem outras pessoas que vivem a espiritualidade do Sagrado Coração, outros inacianos. Gente, a igreja é grande, é linda e maravilhosa e você pode se engajar em algum aspecto. A Adriana falou, é diferente em família passar por um sofrimento quando você está agarrado em alguma estrutura na igreja, em algum grupo, participando. E quando você está isolado, sozinho, sofrendo lá dentro da sua casa. É diferente. Meninas, as mães que estão vendo, as mães que querem uma oração, as mães que querem falar com vocês, fazem como? Simone, só complementando, né? O nosso último programa que nós participamos aqui, tivemos muitos retornos. Olha, tem mães participando conosco. Como você disse, é missão. E isso nos fortalece a cada dia a continuar, a prosseguir. Tem mães nos acompanhando agora, eu quero deixar, né, o nosso abraço e o nosso coração, que estamos juntos, né, nesta missão. E tem o telefone na tela, desculpa te cortar, Cris, é o 19992015565. Que telefone é esse? Esse é o meu pessoal. Ah, legal. Tá bom? Tem um e-mail que eu abri específico também, mãesmonicavalinhos@gmail.com. mãesmonicavalinhos@gmail.com, né? E a página do Facebook, Mães Mônica Valinhos. Pode chamar também no chat que eu respondo. Tá bom? Tá aí, então. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada. E olha, a gente termina com esse convite aqui, olha, não fique vivendo aí isolado, não. A fé vivida em comunidade te dá mais alicerce ainda. Obrigado pela participação de vocês. Nós é que agradecemos. Obrigada. Um grande beijo para vocês, gente.